Uma pergunta que a gente recebe muito é como é que funciona banco e financiamento para pequenas empresas aqui no Canadá? Se você não nasceu no Canadá e agora está fazendo negócios aqui no Canadá, obviamente, né, esse aqui é o lugar certo para você. Aperte aqui o subscribe button, coloca o alerta e se o conteúdo desse vídeo for útil para você, dá o like pra gente. Então vamos lá, qual que é o desafio que a gente ouve muita gente falando e procura a gente para conversar sobre isso? O desafio é o seguinte, olha, eu tenho um negócio excelente, olha aqui, tá o plano, tá tudo certo, isso pode ser uma startup, pode ser uma empresa já estabelecida, que já teve sucesso no Brasil, ou você pode estar montando uma empresa aqui no Canadá, já tendo tido experiência anterior de negócios. E, de qualquer forma, vamos considerar essa situação. Eu tenho uma grande empresa, tenho muita evidência de que pessoas estão interessadas, olha, tá aqui tudo isso de gente interessada, olha aqui a prova, olha a carta do cliente que quer, olha a pesquisa de mercado ou o que quer que seja. E nós vamos conseguir mostrar todo esse resultado, só o que está faltando é ter o financiamento, ou seja, bota o dinheiro aqui na minha empresa, isso a gente está falando, por exemplo, ou para o investidor ou para o banco, né? Coloca o dinheiro aqui pra gente, empresta esse dinheiro, faz esse aporte, que eu vou gerar esse resultado. Tá aqui, olha, tem gente interessada, eu já sei fazer, já fiz antes e tá aqui o plano. Como que os canadenses olham? Infelizmente não é desse jeito. Como que os bancos e mesmo os investidores vão olhar para o que está sendo pedido? Primeira coisa que a gente, isso em todo lugar, não é só no Canadá, mas banco, eu notei quando eu vim morar no Canadá, mais de 25 anos atrás, que a visão e o relacionamento que a sociedade tem com bancos é diferente. No Canadá, o pessoal tem um entendimento de banco, não tem aquela coisa, o banco é quem tem todo o dinheiro, eles são aqueles caras que não querem emprestar, só querem lucrar, etc. Tem um pouco dessa visão também. Mas existe um entendimento maior de que é o seguinte, no Canadá, o banco, em todo lugar é assim, o banco ele está fornecendo para você mais tempo do que dinheiro. Como assim? Não, eu preciso de dinheiro. Não, na verdade é o seguinte, o banco vai estar... Lembra, o banco não tem dinheiro, tá? O banco não tem dinheiro dele, o banco tem dinheiro de outras pessoas que está depositado lá. Então, quando o banco aporta dinheiro numa empresa, ele tem que ter um nível forte de confiança que ele vai ser pago de volta, porque aquele dinheiro que está sendo emprestado para uma empresa é o dinheiro de uma outra pessoa que depositou. De forma bem simplificada, é assim que funciona. Então, como o banco empresta o dinheiro de outras pessoas, eles têm que ter um alto grau de certeza de que esse dinheiro vai ser pago de volta para eles poderem devolverem. E é por isso que você tem essa função de gerenciamento de risco. Quer dizer, tudo passa por essa pergunta. Qual o grau de certeza que o banco vai ter que esse dinheiro vai ser pago de volta? Tá? Então, se a gente consegue entender isso, e é a mesma coisa para investidor, quer dizer, qual o grau de certeza que esse dinheiro vai voltar? Então tá, ter um plano é importante? É. Ter o histórico anterior é importante? É. Né? Ter evidência de que já tem gente interessada é importante? É. Mas tudo isso que é importante é necessário, mas tudo isso é suficiente? De novo, o banco empresta tempo, não é dinheiro. Então ele quer ter uma certeza, um grau grande de certeza de que esse dinheiro vai ser pago de volta. Então, olha, tá aqui, o plano é infalível e se eu colocar o dinheiro agora, ele vai vir de volta com certeza. Então, beleza. Então, você precisaria do dinheiro agora, você ainda não tem, eu vou te dar o dinheiro agora, mas eu sei que eu vou receber lá. Percebe? Por isso que o banco está emprestando tempo. Se a incerteza quase não existir, é isso que está acontecendo. O problema é que receber o pagamento no futuro, comparado com o desembolso que está sendo feito hoje, aí você gera essa assimetria de incerteza. Né? Peraí, o dinheiro eu acabei de colocar na mão da empresa, agora tem 30 coisas que podem acontecer que podem fazer com que a empresa não consiga me pagar de volta. E é aí que a gente começa a entrar nesses atritos. Então vamos falar um pouco da diferença de dinheiro de curto prazo e de longo prazo no Canadá. Tá? O que você conseguiria aí no conversar com o banco? Para curto prazo, você tem esse conceito do capital de giro. Para que é o capital de giro? Vamos imaginar só inicialmente numa empresa tradicional que fabrica coisas. Então você compra matéria-prima, né? Você transforma aquela matéria-prima num estoque intermediário em processo, aquele estoque fica num armazém de produto acabado, você faz a venda, aquela pessoa que comprou o produto de você vai te pagar depois de um tempo. Qual que é o problema com todo esse ciclo? Como você que opera uma empresa sabe, é que você tem um descasamento do tempo, você tem que ter despesas antes, você tem que comprar sua matéria-prima, você tem que pagar o aluguel das máquinas, do prédio, tem que pagar os salários das pessoas, tudo isso, e você só vai ser pago pelo produto que você vendeu lá na frente. Então tem essa necessidade de financiamento
financiamento de capital de giro, né? Essa que é a definição. Bom, e como que isso funciona no Canadá? Simples, existe no Canadá uma figura que não tem no Brasil, que chama GSA, é o General Securities Agreement. Esse documento, que todo banco, quando vai te emprestar, vai falar do GSA, você sai em GSA, é um documento que simplifica muito as coisas. Ele dá direito ao banco de ir atrás de qualquer bem que a empresa tenha, se a empresa não pagar e não cumprir com as suas obrigações. Então é um documento que você assina, um formulário GSA, que o responsável pela empresa assina e que dá esse direito. Então isso faz com que o financiamento de capital de giro seja muito mais simples do que, por exemplo, pode ser no Brasil. Porque no Brasil, às vezes, você tem que hipotecar itens específicos, né? Um livro de recebíveis específico, ou umas contas de um cliente, ou um pedaço de máquina, ou o que for. No Canadá, como tem essa figura do GSA, tranquilo, aí tudo que você vai ter que fazer é mostrar que a empresa tem lucratividade, que tem contas a receber, os recebíveis, o Accounts Receivable, AR, e estoques, Inventory. Então, o que acaba acontecendo é que se a empresa tem lucratividade, contas a receber e estoque, o banco faz uma conta, em termos de vai te dar lá 75% do recebível, 50% do estoque intermediário, e te adianta esse dinheiro desde que você tenha tido lucratividade anterior. Ou seja, ele está entendendo que a tua capacidade operacional já existe. Por isso que ele tem que olhar para histórico, por isso que ele pede histórico de outros anos anteriores. Você fala, não, mas eu acabei de chegar, opa, aí é um problema, porque aí você fala, mas eu tenho contas a receber, eu tenho estoque. Aí talvez você, então, se você tem bens que são fortes, aí talvez você possa ir para o que eles chamam aqui de Asset-Based Lending. Se você tem, por exemplo, contas a receber, faturas de vendas que você já fez e estoque, existem mecanismos financeiros que vão pegar como garantia esses instrumentos específicos. Ele pega a tua fatura, o teu estoque e te empresta baseado naquilo, não prestando muito atenção no teu histórico operacional. Por quê? Porque fala, tá bom, se a empresa quebrar, eu vou lá e tomo isso. Aí, nesse sentido, é parecido com o que vocês têm no Brasil, a questão de hipotecar itens específicos. Então, no Canadá, isso é muito mais raro. É uma percentagem muito menor do financiamento de capital de giro que tem essa característica de asset-based lending, quer dizer, esse empréstimo contra o bem específico. Normalmente, quando um banco te estende uma linha de o que eles chamam de overdraft, ou working capital, ou operating line, esse crédito rotativo, é como se fosse um limite do crédito do cheque especial, vamos dizer assim. Esse crédito rotativo de curto prazo, ele vai precisar desse histórico de lucratividade. E é só quando você não consegue demonstrar esse histórico, aí uma opção que certos provedores especializados de financiamento, inclusive algumas áreas especializadas de banco, vão te fornecer nessa parte do asset-based lending, tá bom? E longo prazo? Longo prazo é quando você precisa fazer investimentos maiores, você precisa comprar um prédio, precisa fazer uma reforma, porque vai montar, sei lá, um restaurante, alguma outra coisa, ou precisa comprar equipamentos, ou seja, você tem uma coisa mais de longo prazo, você vai pagar isso a longo prazo, porque você precisa desses recursos para gerar a lucratividade da tua empresa. Então existe daí todos esses financiamentos de longo prazo, tá? Se isso tudo parece um pouco complicado demais, não desanime, vem a bordo da nossa plataforma Sua Empresa no Canadá, que aqui nós vamos apoiar você nessa jornada de construir o sucesso no Canadá. Mas, tá bom, financiamento de curto prazo, financiamento de longo prazo, mas quando que eu posso ter isso então? Quando? Quando que o banco vai me emprestar o dinheiro? Vamos olhar no ponto de vista de um provedor de liquidez canadense, quando que ele vai gerar para você essa habilidade de você acessar esse dinheiro. Invariavelmente, você só vai poder começar isso quando você tiver pelo menos já tendo vendas acontecendo no Canadá. Pode até ser que você não tenha um histórico longo, mas se está gerando vendas e está gerando fatura, invoices, isso você já e contas a receber, pelo menos isso você consegue acessar no mínimo um asset-based lending, por exemplo, mesmo ainda sem o histórico, tá? Ou um invoice discounting, que é como se fosse um factoring, mas precisa ter venda, tá? E à medida que você for acumulando lucratividade ao longo do tempo, as suas opções vão crescer exponencialmente em termos de o que você consegue emprestar do banco e quão barato e quão fácil passa a ser. Ou seja, o histórico de sucesso operacional, o banco avaliando que a tua empresa representa um risco menor
porque afinal de contas já está no mercado, tem a venda um ano após outro, os demonstrativos financeiros estão para mostrar, aumenta o nível de conforto e aumenta o hall de coisas que vão estar disponíveis para a tua empresa. Ou seja, tem que vender primeiro e tem que daí gerar uma lucratividade crescente ao longo do tempo. Mas você fala, tá bom, entendi tudo isso, mas no meu caso eu não estou aí ainda, eu não estou fazendo venda. E antes de fazer venda, onde que eu consigo apoio? O que eu consigo de dinheiro? Aí tem basicamente duas coisas. Ou você vai ter que injetar equity na tua empresa, teu dinheiro, ou dinheiro de investidor, alguém que te conheça bem, que quer aportar esse dinheiro basicamente no risco. Não adianta ir para um banco com um belo plano de negócios e querer que eles te financiem. Eles vão querer olhar para histórico e de lucratividade, não para grandes planos, certo? O equity investment, se ainda não está gerando fluxo de caixa, é equity. E se é equity, é dinheiro de dono, ou de investidor. Então, ou você como fundador, ou algum investidor que você tem. Se tem um alto grau de inovação na tua empresa, aí tem uma boa notícia, porque o Canadá tem muitos, dezenas, centenas de programas de inovação. Você consegue acessar programas de incentivo baseado no mérito das suas ideias, do que você está fazendo. Então, você consegue obter financiamentos a fundo perdido, se a tua empresa tiver um componente forte de inovação. E o governo do Canadá é ótimo, tem vários níveis, nível municipal, provincial, nível federal, nível... Só lembrando uma coisa, quase nunca acontece de uma forma aditiva, ou seja, eles não só dão o dinheiro quando você não está colocando nada da tua empresa, geralmente acontece de uma forma que eles chamam de matching funds, ou seja, você põe $1, a gente te empresta, a gente te dá $1 a fundo perdido. Né? 1 para 1. Geralmente é assim, ou 50 centavos para 1, ou 1 para 2, mas tem que ter alguma coisa. Se você está colocando zero, raramente você vai conseguir alguma coisa, tá bom? Então, tem aqui mais 2 vídeos que podem te ajudar nessa caminhada no Canadá.